Vamos conversar um pouquinho sobre união estável? Pois bem, a união estável é considerada uma entidade familiar e o Estado deve facilitar a sua conversão em casamento, segundo o entendimento do nosso Código Civil. A união estável tem como partes os companheiros ou os conviventes. Para ser comprovada, não é necessário especificamente que você tenha um contrato feito em cartório. Você pode comprovar a união estável através de outras formas, de outras maneiras. Exemplos: você pode comprovar a união estável através de prova testemunhal, de dependência em plano de saúde, imposto de renda, fotos postadas em redes sociais, manifestando-se no sentido de que você tem com aquela pessoa uma vida íntima, no sentido de vida marital, de vida conjugal. Você apresenta o seu namorado ou a sua namorada como namorada, como namorido. E é importante lembrar que, para fins de união estável, não existe necessidade de que você e o seu companheiro, a sua companheira, o seu convivente, enfim, estejam morando na mesma casa, debaixo do mesmo teto. Você pode ter uma união estável com uma pessoa e não estar morando junto com essa pessoa. Você pode ir até as redes sociais e apresentar-se como tendo vida conjugal com aquela pessoa, não precisando necessariamente morar junto com aquela pessoa. É interessante que você faça, se possível, um contrato de união estável. Porque a união estável, ela tem os mesmos efeitos do casamento. Para fins de ação de dissolução de união estável, com partilha de patrimônio, se for o caso, e para fins também de sucessão causa-morte, divisão de patrimônio, quando uma das partes vem a óbito. Observando aí o regime referente ao casamento, que vigoraria ou estaria vigorando naquela união estável. Então você pode comprovar a união estável através do contrato de união estável, através de provas em redes sociais declarando que você tem com o outro uma vida conjugal, uma vida marital, apresentando como namorado, namorada, apresentando essa pessoa para os seus amigos, para a sociedade, como sendo seu esposo, sua esposa, a dependência em plano de saúde, imposto de renda, prova testemunhal. Então existem várias formas de se comprovar a união estável. E quais são os requisitos para ver a união estável? O primeiro deles é a chamada publicidade. Publicidade, lealdade, fidelidade, intenção em formar família, constituir família. Publicidade significa manifestação diante de outras pessoas. Então, quando eu vou para a rede social e apresento o meu namorado com o meu namorido, que é a mistura de namorado com marido, né? Quando você vai para a rede social e apresenta a sua namorada como namorida, ou quando você declara meu companheiro, meu convivente, ou minha companheira, meu convivente, você está dizendo publicamente que você tem uma relação muito íntima, muito próxima com aquela pessoa, que você está apresentando como seu companheiro de vida, sua companheira de vida. Então, essa é a chamada publicidade. Deveres inerentes, como também acontece no casamento. Lealdade, fidelidade, cooperação mútua, recíproca, intenção em formar família. A coabitação, como eu já disse, não é mais um requisito necessário também como formas, como requisitos para se comprovar a união estável. A união estável gera direito, tanto em relação à sua dissolução, porque nós não temos aí uma ação de divórcio em caso de separação das partes aí na união estável. Nós temos uma ação de dissolução de união estável. Então, vai gerar partilha de patrimônio, observando qual regime de casamento, né, estaria vigorando ou seria aplicado naquela situação, e também em relação à sucessão causa-mortes. O casamento é uma união que exige formalidades para ser considerado válido. Então, se eu quero contrair núpcias, ou seja, se eu quero casar, o primeiro passo é ir até o cartório e pedir habilitação para o casamento. Então, vou com o meu namorado, vou com o meu noivo até o cartório e peço habilitação para o casamento. Levamos toda a documentação necessária,
aguardamos a publicação do edital de proclamas, a manifestação do Ministério Público, estando tudo ok, nós temos o prazo aí de até 90 dias para celebrar o casamento. O casamento civil ou o casamento religioso com efeito civil. Eu posso ter uma união estável sem ter feito um contrato de união estável. Mas recomendamos que faça esse contrato de união estável. Porque imagine, se o seu companheiro na união estável, sua companheira vem a óbito e vocês têm patrimônio para ser dividido, você vai ter que comprovar que tinha uma relação próxima, uma relação conjugal, marital, de companheirismo, enfim, com aquela pessoa. Então, que você é parte aí no recebimento dessa herança, dessa partilha. Se você já tem um contrato de união estável, quando acontece óbito de uma das partes, você vai requerer a partilha. Você não vai precisar comprovar que tinha uma relação com aquela pessoa de companheirismo e pedir a partilha. Você pode diretamente pedir a partilha. Lembrando também que nós temos aí a questão previdenciária para fins de companheiro sobrevivente aí em situações envolvendo a união estável. Fica a dica para o exame da OAB.